Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Dimensão Entrevista com novidades. É claro que, além da nossa entrevistada, dessa vez aqui eu conto com a presença da minha grande amiga e também idealizadora desse projeto do Dimensão Grená, a Carila Covas, em sua primeira participação no Dimensão Entrevista. Muito bem-vinda, Carila. Obrigado, Zoco. Já agradeço aqui também a Robertinha, que está fazendo parte desse nosso bate-papo aqui. E é isso, né? Vamos tocar mais um Dimensão Entrevista aqui e com um assunto especial. Primeiramente, bem-vinda, Roberta. Agradeço por ter aceitado o nosso convite e vamos bater um papo aqui esclarecedor, né? Nesse momento. Bom, boa tarde, boa noite, bom dia, né? Dependendo do horário que quem vai assistir. É um prazer estar falando com vocês, é um prazer falar com Dimensão Grená, né? Uma página que acho que tem agradecido bastante a divulgação da ferroviária, né? Eu já pessoalmente parabenizei o Zoco e agora posso por vídeo também te parabenizar, Carila, pela iniciativa. Então achei muito bacana, acho que tem divulgado as notícias sobre a ferroviária de uma maneira alegre, prazerosa, engraçada. Então, parabéns pelo projeto e é um prazer estar aqui e falar um pouquinho com vocês. Certo, muito obrigada, Robertinha. E, bom, a gente vai começar falando meio que de trás para frente, né? Começo aqui te fazendo a primeira pergunta sobre você. Esperava ser demitida após a vitória contra o São José? Olha, após a vitória contra o São José, não sei precisamente, mas acho que o clube, a diretoria, sempre ao fim das competições, acaba fazendo uma avaliação, né, do que foi. Então, após ali a eliminação contra o São Paulo, nas quartas de final do Brasileiro, certamente eles fizeram uma avaliação e acharam por melhor trocar o comando técnico, né? Então, acho que se criou sim uma expectativa diante do grupo que nós tínhamos nessa temporada, né? Diante do elenco. Tivemos bons momentos e depois passamos por momentos não tão bons. Então, acredito que a diretoria tenha feito essa avaliação e achou melhor trocar o comando, mas acho que faz parte, dentro desses quase 3 anos da Ferroviária, eu também já havia visto a troca de comando através da Tatiele, depois da Lindsay, então é um clube que a cada temporada, por vezes, troca de comando, então não vejo como surpresa, mas só tenho a agradecer à Ferroviária, foi o clube que me abriu as portas, foi o lugar onde eu aprendi muito, né? E torço muito, tem muitas atletas que eu tenho uma admiração e um carinho enorme, inclusive os profissionais também. Ontem mesmo eu estava aqui em casa na Eleven assistindo Ferroviária e Corinthians pelo Campeonato Paulista Sub-20, ali na torcida pelo Leonardo, pelo Vinícius, bom, por todos, tenho um carinho enorme. Foi um clube que eu tive a oportunidade de aprender muito, de conviver com muitos profissionais bons, me fez crescer muito. Então, o Leonardo Mendes, que não está, foi um cara sensacional desde quando eu cheguei, o Léo Dutti, o Murilo, também um cara que sempre me ajudou, o Fábio. Então, eu tenho um carinho enorme por esses profissionais e outros tantos que trabalham dentro do clube, a Rose, que é a moça da limpeza do clube. Enfim, tem muitas pessoas que eu tenho um carinho enorme e sigo torcendo muito pelo clube. E o Robertinha, até pegando esse gancho da pergunta da Carila, você imaginou que sairia em algum momento da equipe da Ferroviária, né, não só por conta da vitória, como foi, né, meio surreal isso, né, venceu e no dia seguinte foi desligada do clube, mas você em algum momento imaginou, pelas apresentações, né, que, querendo ou não, acabaram sendo abaixo através das expectativas que foram criadas pela torcida e também pela própria imprensa, e também a eliminação nas quartas de final do Brasileirão, você acha que em algum momento
Você acha que a corda começou a balançar um pouco depois dessa eliminação especificamente do Brasileirão? Eu não vejo somente após a eliminação do Brasileiro, eu acho que em outros momentos também. É um clube que tem uma história gigante dentro do futebol feminino, então é uma equipe muito competitiva, onde tem alguns objetivos. E infelizmente, em alguns momentos da temporada, a gente não conseguiu nem desempenhar bem e nem conquistar os resultados. Então, por conta disso, vejo que acaba sendo natural, até pelo histórico da Ferroviária, né? Então, não é algo que me surpreendeu nem nada, e eu entendo totalmente. É claro que cada clube tem a sua maneira de gerir e, e comandar as equipes, e, enfim, faz parte, mas eu tenho que admitir que o desempenho da equipe não foi bom, tiveram bons momentos, mas se perdeu, né? Se perdeu no decorrer da temporada, e entendo que eles buscaram, com a troca de comando, uma nova, né, situação, né, o tal do fato novo, para que, de repente, as atletas consigam ter um maior desempenho dentro daquilo que a gente não conseguiu, né? Mas entendendo que a gente fez o nosso melhor, eu fiz o meu melhor do primeiro dia que eu entrei na Ferroviária até o último. Eu tenho uma consciência muito tranquila, sempre muito direta e responsável, e buscando fazer o melhor dentro dos treinamentos, mas infelizmente nós sabemos que futebol não é algo, né, matemático, simples, que você soma 1 mais 1 dá 2, né? Até na última coletiva, acho que você perguntou sobre isso. Então, enfim, não deu certo, acho que poderia ter sido melhor, acredito que o desempenho podia ter sido bem melhor, e, enfim, do meu lado, tenho certeza que não faltou esforço, entrega e o meu melhor para que a gente conseguisse ter melhor desempenho e, consequentemente, melhores resultados. Com certeza. Carla, só para pegar um gancho da resposta da Robertinha, claro. Se você fala que se perdeu, né, no meio desse caminho, o que você acha que o time ou a comissão técnica se perdeu durante esse caminho? Olha, eu acredito que é um pouco difícil de falar assim, o que, né? São pequenas coisas ali, detalhes que vão surgindo dentro da temporada, mas acho que em algum momento ali a gente perdeu um pouco daquela intensidade de vivenciar os jogos, né? Acho que a gente vinha numa pegada logo no início da competição muito bacana, de enfrentar todos os jogos como se fosse o último, e eram os 3 pontos e a gente ia com tudo. E eu lembro que até perguntava, nossa, mas esse jogo contra o Flamengo parecia uma final. Não, mas pra gente era uma final. Acho que a gente no decorrer foi perdendo um pouquinho disso, né? E automaticamente, quando os resultados não vêm, a confiança vai se perdendo também. Eu acho que isso é um fator fundamental dentro do futebol, né? Confiança. Então, eu posso falar que principalmente esses dois aspectos eu vejo que a gente acabou perdendo e, infelizmente, não obtemos bons resultados, né? Mas entendendo que nós participamos de uma competição muito difícil, a mais equilibrada de todos os anos, onde inúmeras equipes fizeram grandes investimentos, né? A Ferroviária investiu mais do que nos outros anos, assim como outras equipes também investiram mais que nos outros anos. Então é um processo natural que o futebol feminino vem passando, né? E é claro que cada um cria algumas expectativas. Eu entendo que dentro do desempenho podia ter sido melhor, mas por alguns fatores a gente não conseguiu alcançar. E Roberta, essa expectativa eu acho que foi justamente criada em cima das peças que chegaram principalmente para essa temporada, né? Então eu acho que eu gostaria, né, que você falasse, e acho que é importante também falar qual que é o seu, na verdade, seu papel dentro dessas escolhas. É você que escolhe, é em conjunto, como que você participou diretamente ou indiretamente das escolhas para o elenco da Ferroviária para esse ano? Na verdade, é uma escolha conjunta, né?
tem a parte da captação do clube, que vai monitorando algumas atletas, mas à época tinha o Conrado Vieira, que era o responsável para fazer essa coleta e de repente observar algumas atletas, ele que era analista de desempenho, então ele acumulava essa função. E quando eu chego, já tinha uma atleta que já havia, né, sido contratada para a temporada seguinte. Acho que um ponto positivo foi que a Ferroviária se mexeu antes do que as outras equipes no mercado, por isso também conseguiu trazer bons nomes, né, para a equipe. Posso citar o nome da Camila. Camila é uma atleta que foi muito procurada depois, mas já havia fechado o contrato conosco. Era uma atleta que o clube já desejava há muito tempo, né, mas por uma situação ela acabou ficando no Kinderman e felizmente ela acabou vindo nessa última temporada para o clube. Eu participo sim das decisões, dou algumas sugestões, alguns nomes. Então, ali na Libertadores, a gente pode ver presencialmente o desempenho de algumas atletas. Então, a partir disso, a gente acabou trazendo a Guarecuco, que infelizmente se lesionou e não conseguiu estrear pela equipe. A Fanny Galto, que também teve uma grande participação e liderou muito bem Santa Fé. E no decorrer também vão surgindo alguns nomes que estão no mercado, que os representantes acabam passando para a coordenação de atletas que não iriam renovar nas equipes que estavam, e aí a gente ia comentando, ó, esse aqui tem um perfil, esse aqui acho que vai cair bem no que a gente está buscando. Então foi dessa forma que a gente construiu o processo, e é um processo contínuo, né? Não é um processo que se acaba. Então até meu último dia na Ferroviária a gente tinha esse tipo de conversa, então já de algumas atletas que irão compor o elenco no ano que vem. E então eu acho que a Ferroviária faz isso muito bem, porque não para, né? Ela vai vendo a todo momento como que está o mercado e isso ajuda a adiantar algumas situações. Ô, Robertinha, naquele momento em que a Lindsay ela é demitida do comando da Ferroviária e depois você é anunciada, né, oficialmente pelo clube, claro, primeiro de forma interina e depois efetivada. A partir daquele momento, você se sentia preparada para assumir um comando de uma equipe profissional? Claro que você teve toda a sua experiência ligada ao futsal, né, trabalhando com base, até com a equipe profissional do Corinthians, mas time de futebol, aquilo que você começou a trabalhar, a se engajar mais também, você esperava já, a partir daquele momento, assumir uma equipe profissional? Olha, eu não esperava, sinceramente eu não esperava, e as coisas no futebol elas acontecem de uma maneira que você não consegue muitas vezes planejar. Se você for falar para mim, você planejava isso, muita coisa dentro da Ferroviária eu não planejava, e as coisas acabaram acontecendo de uma maneira até rápida, né? Isso é até uma coisa que eu conversava muito com a Tati, né? Falava, nossa, Tati, acho que eu quero ficar nessa função de assistente técnica por um bom tempo, por uns 5, 10 anos, ganhar experiência, aprender bastante, mas nem sempre no futebol as oportunidades esperam esse tempo ou as coisas acontecem dessa maneira. Então, desse tempo que eu fui assistente, logo após eu fui para a categoria de base, né, onde a gente conseguiu, acredito, fazer um bom trabalho, um grupo muito bom, as atletas com muita qualidade, né? E a gente conseguiu ter bons resultados e bons desempenhos, né? Era uma equipe bastante organizada, mas sobretudo com atletas que tinham muita vontade de aprender e de crescer e se desenvolver. E quando vem o convite, eu sou pega de surpresa, né? Entendia que nas categorias de base eu estava numa situação boa, mas de certa forma, não vou dizer cômoda, mas eu estava num ambiente que eu dominava por toda a minha experiência também com a idade, né? Então, é uma categoria que eu me dava muito bem com as atletas, com a comissão técnica, então o trabalho fluía muito bem, e aí vem o desafio, né? Um desafio de assumir uma equipe principal e entender de que eu precisava passar por isso para me desenvolver. Então, acredito que
foi mais ou menos isso. Eu sabia que ia ser um processo muito difícil, muito duro, embora eu conhecia muito o elenco, né? Já estava ali no dia a dia com as atletas, com muitas atletas, e tinha uma abertura muito boa com elas, mas é claro que, por vezes, uma coisa é você ser assistente técnica, né? As atletas vão te olhar, te respeitar de uma maneira, e outra coisa é quando você for treinadora, são posições diferentes, né? Mas então eu resolvi topar esse desafio, e acredito que foi um desafio super válido, né? Embora talvez não tenha completado aí um ano dentro do comando, mas foi um período de muita aprendizagem, e certamente vai agregar muito na minha carreira, que está só começando. Com certeza, Robertinha. E eu queria que você falasse, né? A gente comentou aí já do atual elenco da Ferroviária nessa temporada, e eu queria saber se em algum momento você se sentiu decepcionada com o trabalho que estava sendo feito. Decepcionada, eu não sei bem se seria essa palavra, mas momentos de frustração eu passei por vários, sim, com certeza. Embora a gente entenda que cada um tem que buscar fazer o seu melhor, né? Nós, da comissão técnica, temos que buscar fazer o nosso melhor, e as atletas também. Então, as coisas às vezes não aconteceram da maneira como a gente esperava, então, por diversos momentos, senti frustração, sim, mas entendendo que é uma responsabilidade compartilhada, né? Eu sou a treinadora, mas as atletas também, elas têm a parte de responsabilidade delas, então eu tenho a minha responsabilidade e elas também a delas, e enfim, então cada um da sua maneira buscando evoluir e fazer o melhor, né? Então eu quero ser melhor, pode ter certeza que a Robertinha de setembro do ano passado era a Robertinha de hoje é bem diferente, com uma cabeça bem diferente, e acho que faz parte desse processo de evolução, de desenvolvimento, assim como para as atletas também vivenciaram, embora a gente tenha um elenco qualificado, mas a Ferroviária passou por aquele momento novamente nas últimas rodadas, se classificar, que era uma coisa já que acontecia em outras temporadas, então acho que isso ninguém esperava, principalmente pelo início que a gente teve, e foi um início que você pode até comentar, mas a Ferroviária pegou alguns adversários que talvez não iriam brigar, mas além disso a Ferroviária estava entregando desempenho, então isso fez com que a expectativa certamente tenha aumentado. Tiveram derrotas que a gente fez bom jogo, teve um bom desempenho, mas por alguns erros a gente não conseguiu sair com a vitória, mas enfim, faz parte do processo. Então, posso dizer que tive muitos momentos de alegria, de tristeza, de frustração, e acho que é um misto de tudo. Né? Acho que todo treinador passa por isso, a não ser o Arthur Elias, né, que sempre ganha, mas acho que faz parte, e faz parte da aprendizagem e do ganho da experiência. Ô, Robertinha, você acha que o time ficou muito aquém durante aquela disputa das quartas de final contra o São Paulo, né, os dois jogos, o 0-0 aqui em Araraquara, creio que, pelo menos, eu acho que dentro da comissão, dentro do elenco, a intenção era sair pelo menos com uma vantagem de um gol para jogar pelo empate no jogo da volta, mas não sei se o calor colaborou, né, porque o jogo foi no período da manhã aqui, teve aquela derrota também para o Santos, né, o 4-0 na estreia, antes do primeiro jogo, né, contra o São Paulo, aí depois veio o 2-0, mas uma atuação, assim, para o torcedor da Ferroviária esquecer, né, não tem como, né, tem que apagar aquilo, mas ao mesmo tempo acabou sendo doloroso, até por conta da Luana, aquela jogada do segundo gol que acabou dando de bandeja para a Mica, né? O que faltou ali para a Ferroviária naquele momento ser pelo menos competitiva, né? Fazer um jogo de igual para igual contra a equipe de São Paulo? Foram duas partidas bem difíceis e muito parecidas ao mesmo tempo. Né? Eu vejo que a primeira etapa de ambas as partidas elas foram mais equilibradas, mais competitivas. Na partida aqui na Arena,
Nós fizemos um bom primeiro tempo, acho que foi um primeiro tempo onde a gente conseguiu criar situações. Já o segundo tempo a gente teve um desempenho muito abaixo, e não sei o quanto o calor influencia, porque o calor ele acaba influenciando para as duas equipes, né? As duas equipes jogam debaixo do mesmo sol, e o São Paulo foi superior na segunda etapa. Em erros individuais nossos, conseguiu ter algumas chances importantes e que acabou desperdiçando, e a gente poderia ter saído com um placar adverso daqui. Já a segunda partida era uma partida totalmente em aberto, elas já iniciam muito bem a primeira etapa, né, chegando muito próximo do nosso gol, tendo chance que estava impedido, coisas do tipo. E, de fato, na segunda etapa, a equipe caiu muito, mas assim como a primeira etapa desse jogo em Barueri, o São Paulo voltou muito forte nos primeiros segundos. A bola era nossa, a jogada de saída era nossa, a gente se enrola e o São Paulo já tem um cruzamento passando à frente da área, só esperando alguém para escorar para dentro. Um cruzamento muito perigoso, a gente não sofre o gol, mas logo após, em alguns minutos após, a gente sofre o gol, acho que ali com 4, 5 minutos, né, num lance onde a gente não consegue rebater a bola como deveria, um lance de disputa ali não sabe se foi falta, se não foi falta, e aí depois a Nicole acaba tendo uma dividida ali com a Maressa, acabou levando a pior, né, na dividida, e isso acaba surgindo o gol, e aí quando surge o gol, animicamente a equipe cai muito, leva alguns minutos para se reencontrar, para buscar algumas oportunidades, e aí quando acaba sofrendo o gol, como você comentou da Luana, foi uma ducha de água fria, e o que eu vejo que faltou foi competir. Acho que a gente competiu pouco naquele jogo. São Paulo é uma equipe muito forte, né, com um elenco muito qualificado, mas eu acho que a gente tinha que competir mais, a gente tinha que ganhar mais divididas, nas trombadas a gente tinha que vencer, e a gente acabou perdendo em muitas coisas, além de ter ali a Micaele muito inspirada. Se na primeira partida ela talvez foi um pouco mais apagada, nessa segunda partida ela foi muito bem, e enfim, vejo que faltou um pouquinho disso, além da gente conseguir sair da pressão do São Paulo, que veio com uma proposta defensiva no primeiro jogo, e que acho que por conta disso a gente conseguiu criar algumas chances. Já na segunda partida ele modificou, né? Então ele dividiu ali a Naná, dividindo entre a nossa zagueira e a nossa lateral, e a partir disso, é claro que ali a gente pede um ajuste para atleta, mas uma coisa é você conseguir executar de última hora ali um ajuste dentro do que o adversário propôs. Eu acho que a gente não conseguiu, acho que a Naná conseguiu marcar muito bem ali as nossas duas, uma jogadora acabou marcando duas, a partir disso a gente perdeu um pouco da nossa criação ali, da nossa construção, na verdade, e aí, consequentemente, a gente teve dificuldade em criar e concluir a gol. E agora, puxando para um outro assunto, né? Porque semana que vem a gente já está em semana da Libertadores, né? Já está no clima aí e também já começa no próximo dia 13 de outubro. E você teve uma longa experiência na Libertadores aí, né? Puxando como auxiliar e também como técnica. Eu acho que o ano passado também ficou bastante marcado o terceiro lugar, foi bem significativo. E, enfim, toda essa experiência. Queria que você comentasse um pouco e também falasse sobre esse ano, né? O que você agora vendo um pouco de fora, se você vai acompanhar também e o que você espera dessa Libertadores, desse torneio que é tão importante tanto para a Ferroviária quanto para os clubes aqui brasileiros, né? Bom, eu quero acompanhar sim, quero assistir os jogos sempre que possível. É uma competição diferente, né? Diferente do que qualquer equipe do Brasil esteja acostumada a disputar, né? É uma competição muito curta, onde você tem ali em 20 dias, são 20 dias onde
principalmente em Buenos Aires, a gente sofreu muito, porque a gente não conseguia sair do hotel de jeito nenhum, então a convivência dos 20 dias dentro do hotel não é fácil. Então é uma competição de 20 dias, onde você tem 3 jogos, desses 3 jogos, ganhar, né, buscar uma classificação para ter um 4º jogo, para aí sim você buscar o 5º e o 6º jogo. Então é uma competição muito curta, que exige muito das atletas, né, pouco tempo de descanso, né, a recuperação ela é muito importante, então as estratégias acabam sendo fundamentais para que a equipe esteja de maneira pronta, né, para desempenhar um bom futebol, além do elenco, né, da rodagem do elenco. Então é uma competição bem diferente do que os clubes brasileiros estão acostumados, porque estão acostumados a jogar um campeonato brasileiro, né, com 15 rodadas e depois entra no mata-mata. Então é uma competição muito importante, ainda mais pela premiação que se tem nessa temporada, né? Diferente da temporada passada, essa temporada tem uma premiação muito importante para os clubes, então pode ter certeza que todos os clubes querem ganhar a competição, mas também pensam nessa premiação. E é uma competição bastante competitiva, onde você vai pegar adversários que não necessariamente tecnicamente são superiores a você, mas que fisicamente são superiores a você. Você tem que aprender a jogar a competição. Eu vejo isso muito na Libertadores, que era de 2020, né, em Buenos Aires. Então, ali, logo na nossa primeira partida, nós tomamos 4-0 do Limpenho, e foi uma derrota muito pesada e difícil de digerir, né? E uma segunda partida contra o Peñarol, a gente empata em 1-1, um gol da Mona Lisa ali do meio da rua, um golaço que nos deu uma sobrevida. E foi uma competição muito dura, onde a partir dali a gente começou a entender que temos que estar todos juntos e temos que desfrutar como se fosse o último jogo. Então a gente foi ali para a Universidade do Chile com uma ideia de temos que fazer X gols, né? E dentro, logo do início do jogo, a gente busca do início ao fim. A gente fica sem informação do outro jogo para saber qual foi o resultado. Então a gente fica naquela situação de não classificamos, a gente não tinha comunicação nenhuma, até que alguém consegue ir no vestiário, acho que foi o Eduardo, fisioterapeuta, vai no vestiário e usa o Wi-Fi do vestiário e consegue descobrir que a Ferroviária tinha classificado. Enfim, foi uma competição muito diferente, e a gente entendeu que não necessariamente vai ser na parte técnica, vai ser na parte tática, muito na concentração, na confiança, na determinação. E, querendo ou não, a Ferroviária acabou ganhando aquele título, né? Eu comento muito, às vezes, na bola parada. Então, se você for analisar os gols que a Ferroviária fez, a maioria deles foram de bola parada. Eu acho que, tirando uma recuperação da Nicole contra a Universidade do Chile, o gol da Mona Lisa, os demais gols são originados de bola parada. Então, vi que naquela competição o quanto a bola parada fez a diferença, né? E levo isso para a Libertadores no fim do ano, 2021. E a Libertadores de 2021 foi uma Libertadores que a gente começa um pouco diferente de 2020, enquanto em 2020 a gente, no primeiro jogo, a gente já estava com a faca no pescoço. Já na de 2021 a gente teve uma certa tranquilidade, né, onde a gente teve uma boa vitória na primeira partida, uma vitória importante na segunda partida, e o que já nos classificou para as quartas de final, né? Tivemos um empate com o Santa Fé, né, para completar a fase de grupos, e nas quartas de final a gente consegue vencer bem, vencer por um placar elástico. E então foi uma Libertadores bem diferente do que tinha sido a de 2020. E infelizmente ali na semifinal, outro dia até, antes do jogo contra o São Paulo, apareceu um drone na arena, a gente estava treinando na arena e apareceu um drone, né? E aí a Fanny Galto falou para mim: ei, de quem é esse drone aí? Eu falei: não sei. Ela tem que procura saber, né? E aí o Conrado acabou saindo na rua para entender de quem era aquele drone, porque aí ela tinha contado que o Santa Fé tinha
o vídeo das nossas cobranças de pênalti nos treinamentos. Então, por conta disso, que eles estavam bem tranquilos com aquele empate na semifinal. E aí que a gente passou a entender por que a gente estava perdendo de 1-0, né? A Rafa Mineira fez um golaço de falta, empatou o jogo, e a gente estava em cima, louco, querendo fazer o segundo gol, e o Santa Fé feliz, bem com o empate, né? Tranquilo, e a gente, nossa, mas o Santa Fé tá tão tranquilo, porque tinha ali emprestado a Tata, que é uma grande goleira, pegadora de pênalti, e além disso tinha ainda os vídeos dos nossos pênaltis, nos treinamentos que a gente tinha feito. Então, isso deu tranquilidade, e enfim, eu fiquei sabendo há pouco tempo através da Galto, né? E são coisas que acontecem no futebol, e para você ver, por um detalhe, de repente a gente não conseguiu chegar à final. Mas a disputa de terceiro lugar foi muito importante, né? Bastante desgastante, emocionalmente é sempre difícil disputar um terceiro lugar, porque você vem de uma derrota, mas a gente tinha muitas coisas envolvidas, né, naquela partida contra o Nacional, e que a gente entendia que a gente tinha que dar o nosso melhor, primeiro para honrar a nossa instituição, né, honrar a Ferroviária e colocar nos primeiros lugares, mas também por outros motivos. Então a gente brigou do início ao fim naquela partida, literalmente, para que a gente conseguisse conquistar esse terceiro lugar, que para nós foi muito grandioso. Depois dessa revelação, muito boa, por sinal, interessante, né? Fica para a história. Mas eu queria que você desse uma outra revelação, né? Dessa questão aí da final do... Final não, né? Na classificação de 2020 da fase de grupos, né? Você falou que o Eduardo foi lá no vestiário, olhar o celular pelo Wi-Fi e tal, mas qual foi o site que ele entrou para ver o resultado desse jogo? Queria que você falasse, porque eu sei dessa história. Eu também sei, a gente não vai te deixar mentir, não. Olha, eu tava na arquibancada, né? Eu e o Conrado, a gente estava na parte de cima. Aí a gente desce e aí começaram a comemorar, tal, classificamos. Tá. Aí, como no elevador, já comecei a fazer as contas. Bom, se a gente se classificou com esse placar, então significa que o outro jogo terminou 0-0. Falei, pode ser por conta disso, mas não sei. Só que aí nesse trajeto eu encontrei uma pessoa da Conmebol, né? E nesse trajeto da Conmebol, né, essa pessoa da Conmebol, eu perguntei, nós classificamos ou não classificamos? Aí essa pessoa da Conmebol falou, não classificou. Aí eu falei assim, ué, mas tá todo mundo comemorando e a gente não classificou. E aí o Eduardo tinha ido no vestiário pela internet e foi num site, acho que de aposta. Aí quando ele falou assim, não, porque eu vi no site de aposta, eu falei assim, eu não quero saber do site de aposta, você tem que olhar no site da Conmebol, você tem que entrar no perfil da Conmebol e ver se a gente se classificou. Você quer ficar vindo nesse site de aposta? Então eu duvidei dele, por quê? Porque eu já tinha encontrado uma pessoa da Conmebol no trajeto que tinha falado que a gente não tinha classificado, e porque eu estava crente que ele tinha visto no perfil em alguma coisa da Conmebol, mas ele falou que não, tinha visto no site de aposta. Depois que ele falou assim, site de aposta é muito mais confiável que qualquer outro site, porque site de aposta, né, envolve muito dinheiro. Mas, enfim, a gente deu muita risada com essa situação. E, enfim, aí teve uma hora que eu acho que a Lindsay ficou brava com ele e tal. Mas foi muito engraçado justamente por isso. Essa questão do site de aposta acaba sendo mais confiável porque o pessoal do scout fica no estádio fazendo lá as anotações, né? Então, é tudo em tempo real. Então, sim. É dinheiro que rola, né? Muito dinheiro que rola, né? Mas aí, entre o site de aposta e a informação desse funcionário da Conmebol, eu fiquei... Foi, não foi? Você quer me falar de site de aposta? Ô Robertinha, você falou dessa questão, né, das equipes, até de ter uma técnica até que inferior em relação aos times brasileiros, mas de um futebol que acaba se igualando, né, por conta da dedicação, da raça que as jogadoras entregam em campo. Analisando esse grupo da Ferroviária, né, o Clube Nhañas do Equador, o Defensor Sporting do Uruguai e o Boca Juniors da Argentina. Até a cara lembrou bem na hora que saiu esse grupo, que repetem os países da Libertadores de 2015, na qual a Ferroviária saiu campeã. Ela enfrentou esses países na primeira fase e acabou passando de fase. Mas
Que cuidados, na sua visão, né, e pelo que você participou da competição, que cuidados a Ferroviária tem que ter nessa primeira fase? Olha, eu vejo que o grupo da Ferroviária é um grupo bem difícil porque conta, por mais que fale o Uruguai, sempre é bem difícil de se jogar, uma equipe uruguaia é sempre uma equipe muito aguerrida, que não deixa jogar, né, que provoca muito. Então, acredito que essa equipe não deve ser diferente. A equipe nacional, a gente pôde ver o ano passado quanto foi difícil jogar contra elas, mesmo ela com menos tempo de recuperação, mas era um time que às vezes joga por uma bola, mas que te provoca o tempo inteiro, e vai tirando você do sério ali dentro da partida. Já a equipe do Equador, acredito que seja bem perigosa, embora acho que o Barcelona Guayaquil acabou reforçando bem a equipe, né? Levou a treinadora, levou algumas atletas que nós enfrentamos na temporada passada. Então é uma equipe sempre de ter bastante atenção, está jogando em casa, né? Provavelmente está acostumada já à altitude, embora a Ferroviária agora foi com uma certa antecedência, né? E o Boca Juniors é uma equipe que vem crescendo, né? Uma equipe que às vezes oscila ali na Libertadores de 2020, foi bem, conseguiu desclassificar o Kinderman, né? O Kinderman jogando melhor, com inúmeras oportunidades de gol, acabou não concluindo e em uma chance conseguiu fazer o gol, até porque tem uma jogadora muito boa, né, tecnicamente, que tem se destacado, que fez uma ótima Copa América, então ela era uma jogadora que desequilibrava muito, então acho que são coisas que tem que ter atenção e entender que nem sempre o jogo vai ser um jogo tão Jamila limpo, tão... Rodrigues. Sim, a Rodrigues. Nem sempre vai ser um jogo tão limpo, tão na técnica, então vejo que esses aspectos, principalmente bola parada, é muito importante nesse tipo de competição. E estar preparado para emocionalmente para enfrentar as adversidades e entender que são três jogos importantes, que são finais, para aí sim conseguir passar para a fase de mata-mata. Eu acho que a gente já pode até puxar, né? A gente lembrou várias coisas aqui. E uma das fases, acho que mais marcantes, assim, foi a Robertinha na base, né? Você trabalhou com a maioria das jogadoras que estavam no Sub-17, depois estiveram no Sub-20 e hoje estão no profissional aí também, sendo, né, no elenco e treinando junto com o elenco principal. Eu queria saber de você, qual legado você acha que a Robertinha deixou para a Ferroviária no sentido de lapidar e formar essas atletas? O que você acha, qual que foi a importância do seu trabalho em relação a isso? Olha, posso falar que foi um período muito bacana, para mim foi muito importante, posso dizer que me senti muito bem trabalhando com elas, e assim, eu fico muito feliz de vê-las crescendo dentro do clube, tendo oportunidades, e muitas delas também não permaneceram no clube, mas estão buscando o seu espaço em outros clubes. Então, fico muito feliz quando vejo a Brito estreando ali no Grêmio, na equipe profissional também. Fico muito feliz quando vejo alguma outra atleta que passou pela Ferroviária tendo oportunidade em outros clubes, porque eu acho que esse é o nosso trabalho quanto formadora. Então, acho que o que eu posso dizer que eu deixei um pouco essa questão. Primeiro, eu sou professora, né? Eu sou formada em educação física, então a primeira coisa que eu busco é ser professora e ajudar no desenvolvimento das atletas. Então, esse convívio com elas eu vejo que foi muito importante, porque o meu objetivo não era apenas formá-las como atletas, mas sim como mulheres. Então, foi um momento que eu aprendi muito com elas e tenho certeza que elas aprenderam um pouquinho comigo sobre as responsabilidades que a vida de atleta traz, né? O quanto que elas precisam abdicar de muitas coisas por uma coisa que é o sonho delas, né? Um sonho que às vezes
é delas apenas, mas muitas vezes é também o sonho da família. Então, acho que essa questão de enxergar a atleta ali primeiro como uma adolescente, uma menina em desenvolvimento, acho que isso acho, pode ser a coisa que eu acho mais importante que eu fiz com as meninas da base, e ali a gente, posso dizer que eu fui muito feliz, que eu aprendi muito, ensinei algumas coisas, mas sobretudo aprendi muito, me diverti, a hora que teve que ser dura, eu fui dura, mas eu tenho um carinho enorme por todas essas meninas, levo com elas no coração e cuido muito delas, vira e mexe mandando uma mensagem, como que você tá, como não tá, e fico muito feliz pelo desenvolvimento delas, pelo que elas têm conquistado, e entender que nem todas vão chegar, né, a ser profissionais, atletas profissionais, porém elas têm uma vida inteira, então tomara que... Outro dia eu estava até comentando com a Ana Júlia, né, a lateral esquerda, que ela falou que ela quer ser treinadora. Eu, poxa, Ana Júlia, que legal que você quer ser treinadora quando você parar de jogar. Falei, você vai entender muitas das coisas que eu passo, o que eu passei com vocês, mas que legal, então acho que ajudar também a inspirar, às vezes, elas a olharem a carreira mais à frente, ou quando elas pararem de jogar, enxergar um pouco além, né, do futebol. Acho que isso também é um ensinamento, uma aprendizagem que eu tive lá atrás, quando atleta, e que eu também busco passar para elas. Robertinha, até nessa questão das categorias de base, você pegou um período no qual tinham peças que, assim, eu vejo como formidáveis, né? Uma geração muito boa, tanto é que trouxe os títulos para a Ferroviária nessa temporada. Era Iane no gol, era Tatá na lateral direita, a Kate na zaga junto com a Isa, Ana Júlia, a Laurinha no meio, a Ana Luísa, Raíssa, enfim, a Aline Gomes, Nath Bendito, sabe? É muito nome, né? São 11, né? E tem banco também. E foi um período no qual era um time muito competitivo, mas não conseguiu ter um título, né, sob o seu comando. Como é que foi isso para você, né? Como é que você lidou isso também com as jogadoras naquele momento? Nossa, é por isso que eu fiquei tão emocionada e muito feliz pela conquista do Campeonato Paulista Sub-20 essa temporada, porque a gente estava batendo na trave, né? Então, ano passado, essa equipe foi uma equipe que chegou à semifinal do Brasileiro, né? Nunca tinha chegado a essa fase, e a gente consegue uma primeira vitória dentro do Parque São Jorge, né? Por 1-0, com um golaço da Raíssa, não só pela conclusão da Raíssa, mas por toda a jogada. Vejo que essa equipe era uma equipe que jogava bem tecnicamente, mas taticamente também era uma equipe muito empenhada, muito disciplinada, e jogava um futebol que eu gostava muito de assistir, um jogo vistoso, bonito de se ver, tanto é que a gente consegue fazer alguns gols assim que eu falo, nossa, é esse time mesmo que eu treino, sabe? Tipo, dava muito prazer assim de ver o quanto elas absorviam tudo aquilo que a gente passava, mas a gente bateu na trave no jogo na arena, a gente acabou ali sofrendo uma derrota por 3-2, e ali entra muito a questão emocional, né, dentro do jogo. A Aline Gomes, há poucos dias, havia feito um gol importantíssimo contra o Santos, na equipe profissional, e ela teve ali uma oportunidade de ouro nos últimos minutos e acabou perdendo, e ali afetou muito o lado emocional dela e de muitas atletas, né, porque olhavam para ela como uma referência, e acho que ela sentiu muito por conta disso, tanto é que ela não conseguiu nem bater o pênalti, né? Ela se abalou tanto, mas a gente buscou ali na cobrança dos pênaltis resgatar, mas teve o episódio lá engraçado, mas trágico, né, pra gente, né? Foi o episódio da ambulância, com a Catarina ali pronta para cobrar o pênalti. Então imagina você, a pressão, tudo aquilo que envolve uma disputa de pênaltis, né? Aí a atleta se prepara, vai cobrar o pênalti, a árbitra apita e... Não, para
não tem a ambulância, então isso acabou quebrando o ritmo ali, a concentração da Catarina, e aí quando a Catarina perde a primeira cobrança, na sequência a gente acaba perdendo as outras cobranças com a Isa, eu acho que com a Ana Lu também, enfim, e foi muito triste, o grupo sentia muito que podia chegar naquela final, e não tinha conquistado, né? Mas acho que a gente construiu algo muito bacana, importante, um grupo muito coeso, elas com muita ambição de conquistar, de se tornarem atletas melhores. Então, vejo elas como uma esponja, você dava informação, elas absorviam. Então, foi algo muito bacana, e eu tinha plena consciência de que em algum momento isso ia chegar, as conquistas iriam chegar, né? No fim do ano, a geração 05 conseguiu a Liga de Desenvolvimento, era uma geração muito boa, né? Então, naturalmente, os títulos iriam acontecer. Na sequência, a Júlia deu andamento ao trabalho e conseguiu essas conquistas importantes. Então, eu fico muito feliz, porque eu sei que eu fiz parte um pouquinho dessa conquista, desse trajeto, e pena que hoje não consigo contribuir mais ali dentro de campo com algumas, né, na formação de algumas, e isso é uma coisa que, se tem das coisas que eu fiquei, assim, chateada, assim, de ter saído da Ferroviária, essa é uma delas, porque tinha acabado de subir algumas atletas da base que eu gosto muito, eu gostaria de participar mais da formação delas, né, tive 5 meses com elas e agora tinha reencontrado, que é a Laurinha, a Ana Luísa, a Ana Júlia, a Catarina, a Vendito também passou por um período de treinamento, também tinha sido relacionado por uma partida, enfim, então eu tenho um grande carinho, admiração por todas elas, e torço muito para que elas consigam alcançar o potencial delas, né? A gente vê aí a Aline Gomes brilhando, foi muito bem aí na seleção sub-20, foi para a Copa do Mundo e agora vai para a sub-17. Então, sem dúvida, é um orgulho muito grande, e também entender que esse processo da categoria de base não começou comigo, ele foi feito antes com a comissão técnica do Anderson, então foi um trabalho de longo prazo. A Catarina está há muito tempo dentro do clube, a Laurinha, a Vendito, enfim, a Aninha, né, a Ana Clara, a Isa, a Maísa, Lucilene. Então, são inúmeras atletas que estão há muito tempo dentro do clube, que fizeram um trabalho. Então, teve um trabalho ali do Anderson, eu dei continuidade, e agora a Júlia Parceiro tem dado andamento. Então, fico muito feliz por elas e por todo o trabalho que tem sido feito. Robertinha, até antes da pergunta da Carila, essa questão junto com a Julinha Parceiro, né? Vocês trabalharam juntas, né? Ela chegou até, se eu não me engano, foi a sua auxiliar antes de você subir para o profissional, né? Como é que foi essa dobradinha junto entre Júlia Parceiro e Roberta Batista dentro da Ferroviária? A Julinha eu conheci na licença C, nós fizemos a licença C juntas, né? E no ano seguinte eu tive a oportunidade de vir para a Ferroviária, e assim que me perguntaram se eu queria ser a treinadora da base, aí eu precisava trazer uma auxiliar, eu logo indiquei o nome da Júlia, e aí a Júlia veio para trabalhar com a gente, e foi um período muito bom. Acho que a gente conseguiu fazer coisas muito boas ali dentro da equipe. Ela ajudou muito com as análises individuais, com feedbacks pontuais ali necessários, e a gente conseguiu, dentro desse período, acho que evoluir a equipe do ponto de vista tático, e aí ela tem dado essa sequência na categoria de base. Enquanto eu estava no profissional, a gente tinha um bom diálogo, né? Mantinha-se um bom diálogo, também teve a competição, o Brasileiro Sub-20, o Paulista Sub-20, onde também o diálogo junto com a coordenação de vamos descer tais atletas para participar, vai ser importante, a minutagem, a experiência. Então, foi algo muito ali
organizado e planejado junto com a Júlia, então acho que tem sido importante, ela tem conquistado títulos, mas mais do que isso, acho que é o trabalho que vem sendo feito e que a Ferroviária continue sendo referência nas categorias de base. A gente vê cada vez mais os clubes vendo a necessidade de se criar o departamento de base, de ter suas equipes, né? E a Ferroviária está à frente disso, porque já faz isso há um bom tempo. E acho que a Julinha tem dado muito bem sequência nesse projeto e que tenho certeza que a Ferroviária vai colher ainda outros bons frutos. E falando em frutos, né, acho que uma pergunta que cabe em toda entrevista é sobre a Aline Gomes, né? Ela é uma potência, como você mesma disse, disputou já o Sub-20 Mundial, tá agora pelo Sub-17, e eu queria saber qual que é a sua opinião e como que você vê o tratamento que o clube está fazendo por ela e também outras atletas que estão se formando, porque querendo ou não, é uma menina de 16 anos ir para uma equipe profissional, e aí frequentemente, não frequentemente, né, porque não foi tão frequente depois que ela subiu, mas depois voltar para a base, como que é esse processo? Como que você vê isso? Eu vejo que é muito importante a questão da minutagem para o desenvolvimento de qualquer atleta, né? De qualquer atleta, a minutagem é extremamente importante. Então, por mais que às vezes na categoria de base mesmo a gente tenha uma competição, e infelizmente as nossas competições de base ainda elas são muito curtas, né? O ideal é que tivesse ainda mais jogos. Então, se a gente for analisar, a gente teve aí um hiato entre sub-18 e principal por muitos anos. Agora nós temos a categoria sub-20, mas o calendário da categoria ele é muito curto, onde acontece ali no primeiro semestre brasileiro, aí já junta do brasileiro com o Paulista Sub-20, pronto, acabou. Infelizmente, acredito que as instituições, tanto CBF quanto Federação Paulista, têm o plano de alongar, porque somente jogando é que a atleta vai se desenvolver, porque tudo bem, você treina mais do que joga, mas o jogo envolve muito componente emocional, e é aí que eu vejo a grande diferença, né, de uma atleta já preparada para uma que precisa ainda se desenvolver. E a Aline Gomes é uma atleta excepcional, muito centrada, focada, né? Espero que continue assim, muito tranquila. Lembro de quando ela surgiu aqui numa avaliação, né? Foi no início de 2020, ela apareceu aqui na avaliação, o Cleiton já conhecia ela, Anderson Cleiton conhecia ela um pouquinho, já de ter visto em algum outro lugar, e aí ela veio fazer a avaliação e com 10, acho que menos de 10 minutos de avaliação, eu falava, nossa, Anderson, essa menina tem que ficar, essa menina, essa daí, e foram 100 meninas que apareceram naquele dia, e não, essa daí, pega o nome, o número, o telefone, essa daí, já dá para perceber o quanto ela era diferente, né, e dentro disso, infelizmente, a gente teve a pandemia, onde naquele ano teria o primeiro campeonato sub-15, e a Ferroviária, posso dizer que tinha um time, um baita time, né, que se você colocar a geração 05, era a geração 05 que ia disputar aquele Paulista sub-15. Infelizmente a pandemia não permitiu, e elas tiveram um período importante de ausência de treinamentos, né? Eu acho que para as atletas das categorias de base isso fez muita diferença no desenvolvimento. E vejo que hoje cada vez mais a gente está buscando correr atrás do tempo perdido, né? É claro que a gente fez diversas atividades no período da pandemia para que elas continuassem ali conosco, focadas, trabalhando individualmente em casa, mas foi um período importante. Então, eu vejo que os jogos, no Brasil ainda a gente joga pouco, principalmente nas categorias de base, se você for analisar um campeonato brasileiro sub-17, quantos jogos tem? Então, você joga os 3 jogos da sua fase de classificação, 2 jogos da semifinal e a final, são poucos jogos, né? Se você pensar para uma categoria, então eu vejo que os jogos são importantes. Então, quando um atleta chega na equipe principal, se ela tem a minutagem boa dentro da equipe principal, não vejo a necessidade dela descer para obter essa minutagem na equipe sub-20 ou sub-17. Mas quando o atleta compõe um elenco principal, profissional,
mas por vezes não tem entrado muito nas partidas, não tem tido uma grande vantagem, vejo como extremamente importante ela descer, aproveitar a experiência que ela está adquirindo na equipe principal e ajudar suas companheiras e também se desenvolver dentro de uma partida. Então, vejo isso muito importante, acho que a Ferroviária tem feito isso muito bem, não à toa foi campeã paulista sub-20, porque vejo que de todos os clubes, vejo que foi a instituição que mais deu valor à competição e que mais se entregou dentro da competição, e em relação a isso, de descer as atletas, dar essa oportunidade, então, felizmente conquistou o título e vejo isso sendo muito importante, principalmente quando você tem um elenco da Ferroviária, inúmeras atletas mais experientes, mais velhas, e que podem ajudar muito no desenvolvimento dessas jovens atletas, e, consequentemente, elas, quando descem, também podem passar essa tranquilidade e experiência para as outras atletas. E a atleta só se desenvolve jogando, que é onde todos os componentes, né, que a gente diz que temos no futebol, o técnico, o tático, o físico e o emocional, estão todos ali muito visíveis, né? Então é só dentro do jogo. Dentro do treinamento, né, diversas vezes você vê, às vezes, nossa, a atleta treina muito, joga muito, nossa, ela merece oportunidade, mas quando chega dentro do jogo ela não consegue desempenhar aquele futebol, né? Por quê? Porque tem o componente emocional ali. Então, acho muito importante para o desenvolvimento de todo atleta, essa questão da minutagem, essa questão de ter jogos, né, disputas, competições que tem fase de grupos, que tem a parte do mata-mata, então acho muito importante para o desenvolvimento de todas. Robertinho, a gente já vai se encaminhando para a reta final aqui do Dimensão Entrevista. Você saiu e chegou a Jéssica de Lima para comandar agora a equipe da Ferroviária. Claro que é uma ex-jogadora de muita história, todo mundo respeita ela dentro do futebol feminino nacional, marcou época nas equipes, né, do Rio Preto. Sim. E agora estava recentemente como auxiliar técnica do Jonas Urias na seleção sub-20, conquistou o 3º lugar no Mundial da categoria e agora chega para assumir o futebol profissional da Ferroviária. O que você pode falar dessa profissional? O que você conhece sobre ela? O que você acha que a Jéssica pode desempenhar na frente da Ferroviária? Bom, na verdade, eu conheço bem pouco a Jéssica, né? Acompanhei um pouco como atleta, né? Enquanto fazia algumas análises de jogos, via muito do seu desempenho dentro do Rio Preto. Tive pouco contato com ela enquanto ela esteve na seleção sub-20, então eu acho que no Brasileiro sub-18 ela esteve lá em Sorocaba, então a gente conversou um pouco. Na Ladies Cup a gente também conversou um pouco, mas eu tive pouco contato com a Jéssica, mas é uma pessoa com grande experiência como atleta, que também está iniciando aí sua carreira como treinadora, embora tenha tido também o seu trabalho no Realidade Jovem, conquistou junto com o Jonas e o grupo todo um grande resultado na Copa do Mundo, então acho que ela pode agregar muito à Ferroviária em questão dessa experiência, principalmente nessa questão da experiência dela como atleta e tudo que ela pode viver aí nesse pouco tempo comandando ou sendo assistente. Então acho que ela deve vir com outros pensamentos, com outras condutas, enfim, acho que ela, todo profissional tem muito a agregar. Vejo que a Ferroviária teve bons profissionais todos esses anos trabalhando para o clube, né? Tive a oportunidade, o prazer de trabalhar com a Tatiele Silveira, uma excelente treinadora, de muito conhecimento. Depois tive a grande oportunidade de trabalhar ali com a Lindsay, né? São duas treinadoras totalmente diferentes, e tenho certeza que a Jéssica tem o seu modo de comandar, de liderar a equipe, bem diferente do que eu acredito, e acho que ela tem muito a agregar, assim como outros profissionais que devem chegar no clube também, tem muito a agregar a essa equipe da Ferroviária. Bom, e eu queria saber, né, o que Robertinha tem feito nessa ausência da área técnica, né? Tanto você
Inclusive também o Conrado, a gente também queria saber a questão de como que você tá e se você pretende aí seguir uma dupla aí com ele, que também vocês trabalham muito juntos, né? Então, o que tem feito Robertinha sem estar na beira do gramado? Bom, na verdade, eu e o Conrado, a gente chegou quase junto na Ferroviária, né? Eu cheguei logo no início de 2020, ele chegou alguns meses depois, quando o Felipe Bognoli acabou fazendo a transição para o futebol masculino da Ferroviária, né? Como analista de desempenho. Então, ali, quando o Conrado chegou, eu ajudei muito ele a entender mais ou menos o contexto que ele estava inserido, né? E, enfim, então a gente trabalhou bastante tempo junto, foi um parceiro aí muito bacana que eu pude encontrar, e não sei se pode rolar uma dobradinha, até porque no futebol feminino é um pouco diferente do masculino, né? No masculino, às vezes quando o treinador vai para um clube, ele acaba levando alguns membros da comissão dele, né, para esse clube, e no futebol feminino isso é um pouco diferente, né? Então não sei se isso pode acontecer ou não, mas sem dúvida foi um prazer ter trabalhado com ele, um cara muito tranquilo, muito estudioso, tem muito conhecimento e pude aprender muito com ele. E em relação ao que eu estou fazendo, por enquanto, nesse praticamente um mês aí, eu aproveitei para concluir coisas que estavam pendentes, né? Cursos que eu estava pendente de terminar, que eu não conseguia terminar. E além disso, eu busquei viajar um pouquinho, fui para São Paulo, fui encontrar meus familiares, fui encontrar pessoas que eu gosto, encontrei alguns ex-atletas da época do Pinheiros, né? Pude jantar com eles, dei umas voltas ali pela Paulista, que eu gosto muito, fui visitar o MASP, eu nunca tinha feito uma visita, tinha passado inúmeras vezes ali, mas pude ir lá visitar o MASP, fui na Japan House também, que eu queria muito conhecer, né, porque eu trabalhei muitos anos, né, trabalhei 15 anos em um colégio bilíngue japonês, então nesse período eu aprendi um pouco da cultura japonesa, também estudei a língua, então tinha muita curiosidade, tenho muito desejo ainda de conhecer o Japão, então pude visitar lá e ver um pouquinho que tem de amostragem ali na Japan House, enfim, consegui passear um pouquinho, ainda vou viajar um pouquinho mais, tenho conversado Tá com... saidinha, Robertinha. Tenho que aproveitar para fazer o que, às vezes, quando você está inserida dentro de um clube, você não consegue ter oportunidade, né? Tá Então, certo, tá certo. estou buscando aproveitar da melhor maneira, e agora dando sequência aos estudos, já dei uma aula sobre futebol feminino para uma turma de pós-graduação, no próximo mês eu vou dar uma aula sobre futebol feminino na licença B, aqui em Ribeirão, então também estou dando andamento nessas questões, além do estudo do futebol, que é sempre importante, que muitas vezes, quando você está inserido dentro do dia a dia, você acaba não conseguindo, né? Estudar um pouco sobre futebol, estudar sobre pessoas. Então, é isso mais ou menos que eu tenho feito, além de ter assistido filmes, séries, que são coisas que eu gosto muito de fazer e que não tinha muito tempo para fazer. Olha, eu não tô assistindo muita série, mas qual série que você tá acompanhando atualmente? Qual a favorita? A favorita? A última que eu assisti que eu gostei muito foi Our Nothing do Arsenal, com o Mikel Arteta. Muitas coisas bacanas, muitas coisas eu me identifiquei com ele. Das últimas que eu assisti foi essa. Roma também é uma outra série que fala sobre o Império Romano, tem a Netflix também, que foi indicado pelo meu mentor, também muito bacana, que eu gostei. Mas essa do Arsenal eu achei bem legal. Robertinha, para finalizar, como de praxe aqui no Dimensão Grená, a última pergunta
é aquela, né? O que a Ferroviária representa ou representou para você? Bom, a Ferroviária representa um início para mim. Eu acho que a Ferroviária é um clube que eu sempre vou ter um grande carinho. Foi o clube que me abriu as portas. Eu buscava já há bastante tempo sair do futsal e migrar para o futebol feminino. Vejo que eu tenho uma missão, um propósito com o futebol feminino. Isso está relacionado à minha história também. E a Ferroviária foi o primeiro clube que me deu essa oportunidade, então foi um clube que eu fiz de tudo um pouco. Passei por muitas situações, aprendi muito, e certamente vai ficar guardado tudo que eu vivi dentro da Ferroviária. E, enfim, é um clube que eu pude iniciar e agora vamos buscar novas oportunidades para dar sequência na carreira. Muito bem. Bom, terminamos nossas perguntas, né? Mas eu queria, antes de terminar de fato, fazer um agradecimento especial, inclusive, porque eu lembro de e você pode ter certeza, né, Roberto? Isso daí é uma coisa para você também, que eu aprendi muito com você também. Eu acho que depois de uma das primeiras coletivas que você deu como profissional, você me falou uma coisa que me marcou muito, e que eu, assim, levo hoje para a vida e que eu vejo alguma dificuldade, eu falo, pô, eu lembro direto aquilo que você falou, que é fazer o que está ao nosso alcance. Eu acho que a partir disso, eu agradeço também aí pela presença aqui, por esclarecer tantas coisas, por contar muitas coisas que a gente também não sabia, mas eu queria que também você soubesse que além do campo, além das meninas da base, do profissional, você também com certeza formou uma jornalista melhor. Então eu agradeço, muito obrigado por ter topado o convite, por estar aqui com a gente nessa tarde e desejo sucesso, que a gente continue se encontrando aí pelos campos, por onde seja. Eu espero que a gente se encontre muito feliz também. Obrigada, Carla. Legal, bacana. Eu acho que essa é a nossa função. Acho que a nossa função é impactar pessoas, nem que seja através de uma palavra, de um gesto, e fico muito feliz por ter contribuído de alguma forma. Pode ter certeza que você e o Zoco também me ajudaram muito nesse processo. Agradeço muito a tudo que vocês me ajudaram. O Zoco sempre solícito, sempre que eu pedia alguma coisa, ele é um link de um jogo, a foto de alguém, enfim, sempre ali também muito respeitosos dentro das coletivas, e, enfim, fico muito feliz por isso e agradeço o convite, né, de participar. Posso dizer que eu queria muito participar, e achei que eu não ia ter oportunidade, porque depois eu saí da Ferroviária, bom, não vou ter essa oportunidade, mas felizmente tive essa oportunidade, então fico muito feliz de participar, e é isso, fica aqui o meu agradecimento e o carinho com vocês. Que também teve conflito de agenda nessa entrevista, já era para ter sido faz um tempo, mas agora finalmente a gente conseguiu, né? A Carla na fase final de TCC, já está com o diploma de jornalista também. A Robertinha também com seus afazeres fora de campo agora, né? Mas também sempre acompanhando o futebol feminino. Mas, enfim, eu agradeço muito também a Sofia da Footpress, que possibilitou também essa entrevista aqui para o Dimensão Grenar, junto com a Roberta Batista. Robertinha, muito obrigado de coração. Saiba que você é uma pessoa muito querida, deixou sim um legado para a Ferroviária, principalmente envolvendo as categorias de base. Com certeza, na hora que levantar aquele muro estiver bem alto, assim, falar, caramba, né? A Ferroviária vai ter pelo menos um tijolinho da Roberta Batista lá para marcar essa história sua dentro do futebol feminino aqui da Ferroviária. Você pode ter certeza disso, viu? Obrigada, Zoco. Como eu disse, eu tenho um carinho enorme por muitas atletas e por muitos profissionais, e todo esse período que eu passei ali, quase 3 anos, eu
acredito que eu construí coisas muito positivas, relacionamentos muito bons e que eu vou carregar comigo para sempre. Carla Covas, sua primeira participação aqui, muito obrigado, viu, minha amiga? A gente vai se falando aí no decorrer de tudo, a gente se fala sempre, né, todo dia. Tem muita coisa para rolar ainda. Exatamente, né? Até porque a dimensão aqui, cara, não é infinita aqui, não vai acabar nunca. Então, eu agradeço a sua participação aqui no Dimensão Entrevista, fazendo essa dupla aqui para entrevistar a Robertinha, tá? Muito obrigado. Tamo junto, meu amigo. Vamos pro próximo, que eu já tô empolgada. É isso aí. A gente agradece a Robertinha, a Carla e também a todos que acompanharam essa entrevista aqui no Dimensão Grenada no YouTube. Então, você que está chegando agora, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo aqui, compartilhe também esse link para fortalecer cada vez mais a nossa dimensão. Ó, e siga a gente também nas outras redes sociais, tá? Um abraço e até o próximo Dimensão Entrevista.